Da igreja nesta manhã, na paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, que bom que estamos aqui nesta manhã para buscarmos ao Senhor, para aprendermos mais através da palavra de Deus. Como é gratificante estarmos aqui nesta manhã, é maravilhoso demais a gente ter a oportunidade de buscar ao Senhor, de adorar a Ele, de glorificar a presença do nosso Deus. É maravilhoso demais a gente poder ter a oportunidade de estar na presença do Senhor. Essa manhã de bom dia, Espírito Santo, onde cada um de nós temos a oportunidade de abrir mais o coração e deixar o Espírito Santo de Deus fazer morada em nós. Muitas pessoas às vezes por alguns motivos não participam ativamente das reuniões do Bom Dia Espírito Santo. Tem pessoas que eles são ativos nos cultos de domingo à noite. Tem pessoas que eles são ativos no culto de sexta-feira à noite, porque precisa de uma libertação, porque precisa de um milagre. Tem pessoas que eles são ativas no culto de domingo à noite, porque a família precisa de algo. Porque às vezes está passando por uma luta na casa, às vezes está passando por uma luta na família, e não é errado a gente buscar a Deus pela nossa família, e nem é errado buscar a Deus por libertação. Mas muitas das vezes nós precisamos entender a necessidade de buscarmos o Espírito Santo de Deus, de buscar a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Porque nessas reuniões de Bom Dia Espírito Santo nós aprendemos mais a respeito de Deus. Não é que nos domingos nós não aprendemos no domingo à noite. Não é que na sexta-feira à noite nós não aprendemos de Deus, aprendemos sim. Mas no Bom Dia Espírito Santo, nós aprendemos como nos envolver mais com Deus. Aprendemos como nos aproximar mais do Senhor. E nesta manhã, eu quero trazer uma palavra rápida e objetiva ao coração de cada um de vocês, amém? Eu vou ser rápido no nome de Jesus. Daqui para as 11h30 a gente termina. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo aí no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso de número 1 a seguir. Nós vamos entender um pouco a respeito daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para ministrar o nosso coração, aleluia. Marcos capítulo 2. Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento. Marcos capítulo 2, aleluia. Glória a Deus. Isso, Marcos capítulo 2, verso de número 1 a seguir. A Bíblia vai dizer assim, ó: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito e que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estava ali assentado alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim o razoavam entre si,
lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. E disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomou logo o teu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Só até aí, no nome de Jesus. Glória a Deus. Ergue a sua cabeça e olha aqui para mim. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o teu coração nesta manhã. Nesta manhã eu quero falar de algo importante. Nesta manhã o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração para me falar de algo importante. Eu quero falar a respeito de fé, eu quero falar a respeito de amor, quero falar em respeito de envolvimento no reino de Deus, em ação. E nesse texto nós vimos, nesse texto de Marcos, nós podemos ver o papel daqueles 4 amigos do paralítico e o papel de Jesus. Nós precisamos entender algo sobre as nossas vidas. O que está ao nosso alcance, que nós podemos fazer, e o que Jesus pode fazer. O que nós podemos fazer? Porque muitas das vezes a pessoa só espera que Jesus faça, só espera que Deus faça, e muitas das vezes a pessoa não faz. E entenda algo, esse texto vai nos ajudar a entender o papel de cada um de nós no envolvimento da missão que Deus nos proporcionou aqui na terra. Nos envolver nesta missão, porque cada um de nós precisamos entender que nós somos chamados. Cada um de nós fomos o quê? Chamado. Nós não estamos aqui pela acaso. Eu não vim, Jesus não me chamou pelo acaso. Jesus não te chamou pelo acaso. Você tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Você tem um chamado de Deus. Mas só quem tem chamado é pastor, é obreiro, é bispo, é apóstolo, é quem tem o chamado. Não. Todos nós que tivemos o encontro com Jesus, nós temos um chamado de Deus em nós. Fomos chamados para algo no reino de Deus. Nesse texto, a gente vê Jesus, aparece nesse texto. Nesse texto, a gente vê o paralítico que aparece. E nesse texto, a gente vê 4 homens. 4 homens. A Bíblia não vai identificar quem são esses 4 homens. A Bíblia vai identificar eles como 4 amigos do paralítico. 4 amigos do paralítico. Então nós vimos Jesus nesse texto. Nesse texto nós vemos o papel de Jesus. Nós vemos Jesus agindo nesse texto. Nesse texto nós vemos os 4 homens, os 4 amigos do paralítico agindo também nesse texto, tendo uma participação nesse texto. E vimos também a participação do paralítico. Como pastor? A participação do paralítico, se ele era um paralítico, mas ele tinha fé que se ele encontrasse com Jesus, ele poderia ser curado. Querido, nós precisamos entender algo. O paralítico sentia a necessidade de chegar até Jesus, mas ele não podia chegar sozinho. Ele tinha necessidade de chegar até Jesus. Ele tinha necessidade de ir até Jesus, só que ele não conseguia chegar sozinho. Ele não conseguia chegar lá sozinho, aonde Jesus estava. Mas ele tinha a necessidade
de chegar até Jesus. Quantas pessoas aí fora têm a necessidade de chegar até Jesus, mas não consegue sozinho? Quantas pessoas aí fora têm a necessidade, quantas famílias aí fora têm a necessidade de chegar até Jesus, mas elas não conseguem sozinha. Não consegue sozinha. Eu e você que estamos aqui, um dia, ouça isso aqui, um dia a gente ouviu alguém falar de Jesus. Eu e você que estamos aqui nesta manhã, um dia alguém apresentou Jesus para mim e para você. Ah, pastor, mas ninguém apresentou Jesus para mim. Eu que fui à igreja. Mas quando você chegou à igreja, alguém estava falando de Jesus para você. Alguém. Esse paralítico, ele tinha a necessidade, mas ele não conseguia chegar aonde Jesus estava sozinho. Agora os 4 amigos do paralítico, entenda, os 4 amigos do paralítico, movido pela fé, aleluia, movido pela fé, eles olham para o paralítico e veem a necessidade que ele tem de chegar até Jesus, mas ele não consegue sozinho. Agora os 4 amigos deles, movido pela fé, vai até ele e conduz até Jesus, aleluia. Entenda algo, as pessoas só conseguem apresentar Jesus para alguém se realmente ele tiver fé em Jesus Cristo. Se ele não tiver fé, ele não consegue apresentar. Talvez você diz, pastor, eu tenho fé em Jesus. Pastor, eu tenho fé que Jesus cura. Pastor, eu tenho fé que Jesus ele liberta. Pastor, eu tenho fé que Jesus ele liberta famílias. Quantas vezes você apresentou esse Jesus para famílias que precisam de um milagre? Quantas vezes você apresentou Jesus para famílias ou para pessoas que precisam de uma libertação? Ah, pastor, esse não é o meu papel. Isso é o papel do pastor. Isso é papel do obreiro. Isso é papel do missionário. Isso é papel do bispo. Isso é papel da igreja. Isso é papel nosso. Aleluia. Esse papel é nosso. A Bíblia não vai dizer que esses 4 amigos do paralítico, ele era pastor, ele era obreiro, ele era bispo, ou era apóstolo. A Bíblia vai dizer que é 4 amigos movidos pela fé. Aleluia. 4 amigos movidos pela fé. Esse é papel nosso de apresentar Jesus. Um dia, eu e você vivia em uma vida que não agradava a Deus. Um dia, eu e você vivia em um mundo praticando algo que não era de agrado ao Senhor. Um dia, eu e você vivia em um mundo pecaminoso. Mas chegou um dia que alguém apresentou Jesus para nós, e nós tivemos um encontro com Ele e tivemos a nossa vida mudada. Aqueles 4 amigos do paralítico, movido pela fé, entenda isso aqui, porque eles tinham fé que se aquele paralítico encontrasse com Jesus, ele ia ser curado. Eles tinham fé. Quantos de vocês aqui nesta manhã têm fé que Jesus pode mudar a história? Aleluia. Olha que bênção. Glória a Deus. Agora o que falta em cada um de nós?
através desta fé, chegar a outras pessoas e apresentar o Jesus que mudou as nossas vidas. Ah, pastor, mas as pessoas lá já conhecem Jesus, mas eles podem conhecer Jesus de uma forma diferente, como eu e você dizia antes que conhecia, mas que não tinha a vida mudada. Que quem conhece Jesus de fato e de verdade, tem a vida mudada. E esses 4 amigos do paralítico, ele olha para a necessidade que o paralítico tinha de chegar até Jesus, mas não podia chegar sozinho. Se eu perguntar aqui nesta manhã, quantos de vocês não conseguiram antes chegar até Jesus sozinho, talvez alguns aqui levantariam a mão, que lá atrás, para poder chegar até Jesus, precisou de ajuda de alguém, precisou que alguém o ajudasse, precisou que alguém o falasse, precisou que alguém o acompanhasse em oração, precisou que alguém pagasse um preço, para que hoje você estivesse aqui. Eles olham e veem, os amigos viram a necessidade do paralítico, eles viram a necessidade. Se nós olharmos aí fora, nós iremos ver quantas pessoas têm a necessidade de chegar até Jesus e não consegue, sozinho. E eu e você, nós temos combustível e somos preparados por Jesus Cristo para apresentar Ele para essas pessoas, para apresentar Jesus para essas pessoas. Às vezes você encontra com alguém, você vai identificar isso aqui. Às vezes você encontra com alguém, ou com alguma pessoa, ou você vai na casa, de alguma família, e aquela pessoa, ele começa a desabafar, ele começa a falar de situações que ele está passando na vida, e muitas das vezes você sente dificuldade até mesmo de orientar aquela família, ou até mesmo de falar para aquela família de Jesus. Talvez você sente dificuldade em até mesmo chegar à pessoa e falar de Jesus. Esses 4 amigos do paralítico, movido pela fé e pela necessidade, porque entenda isso aqui, pela fé e pela necessidade, que ele olhou e viu, que eles olharam e viram que o paralítico estava necessitando. Eles vão pegam o paralítico e vão até Jesus. Mas foi fácil para eles chegarem aonde Jesus estava, com o paralítico? O texto diz que eles entraram claramente, sem nenhuma dificuldade. O texto vai dizer que eles entraram claramente, sem nenhum empecilho, para chegar até Jesus. O texto diz isso? O texto diz que eles chegaram e o pessoal abriu ali e deu espaço para que eles entrassem. Foi assim que o texto diz? Não. O texto diz que eles encontraram dificuldade em acessar o lugar aonde Jesus estava. O texto que nós lemos vai dizer que a multidão era tão grande aonde Jesus estava, que a porta estava coberta, tampada, porque as pessoas estavam ali, muita gente. E eles vão com aquele paralítico, mas não conseguem entrar. Mas eles estavam, entenda isso aqui, eles viram a necessidade, eles tinham fé que se chegasse ali com aquele homem, Jesus ia curar. Eles viram a necessidade. Eles, movido pela fé, envolvido como eles estavam ali, comprometido em ajudar aquele paralítico,
Porque entenda uma coisa. Uma coisa é eu ter a vontade de apresentar Jesus para alguém. Outra coisa é eu me comprometer em apresentar Jesus para alguém. Uma coisa é só eu ter a vontade. Outra coisa é eu me comprometer. Em eu dizer assim, não, eu tenho um chamado. Jesus me chamou. E eu vou me comprometer em apresentar Jesus para as pessoas que estão aí fora necessitadas de ter um encontro com Ele. Comprometer, comprometimento, compromisso. Compromisso com o reino de Deus. Comprometimento. Aqueles 4 homens, eles estavam comprometidos em ajudar o paralítico. A multidão impedia deles chegarem, mas eles foram fazer o quê? Eles foram arquitetar um plano. Como que eles iriam fazer para chegar com aquele homem até Jesus? Eles não desistiram. Eles arquitetaram ali um plano para poder chegar com aquele homem até Jesus. Nós não podemos desistir de apresentar Jesus para as pessoas, amados, com tanta facilidade. Tem pessoas desistindo com tanta facilidade de apresentar Jesus para as pessoas, de dizer, não, eu já estou salvo, estou preocupado comigo mesmo, eu já estou salvo, os outros lá que se dane. Aqueles 4 homens, eles precisavam de cura? O texto diz que aqueles 4 homens, eles precisavam de ser curados? Não. Aqueles 4 homens, eles tinham a necessidade deles irem até Jesus? Não. Que eles não estavam doentes, eles não estavam paralíticos, eles estavam praticamente sãos, mas eles estavam comprometidos em ajudar alguém, aleluia. Eles estavam comprometidos em ajudar alguém. Eles iam ganhar alguma coisa? O paralítico disse para eles, não, você me leva até Jesus, porque eu vou pagar para vocês alguma coisa. Fala isso no texto? Não. Eles ajudaram aquele homem simplesmente por fé e amor. Simplesmente por isso, fé e amor. Só que eles não conseguiram, logo de primeira. Aí eles foram imaginar como que eles iriam fazer para chegar com aquele homem até Jesus. Pastor, é difícil a gente apresentar Jesus para as pessoas. É difícil, pastor, a gente orar por alguém, pela família de alguém que nos chama para orar. Se me chamar, eu tenho que chamar o pastor, eu tenho que chamar o bispo para ir comigo, eu tenho que chamar a evangelista Lena, eu tenho que chamar o pastor Flávio para ir comigo orar. Eu tenho que ligar para o bispo, vamos comigo ali orar por uma família que está precisando de oração. Não, você tem um chamado dentro de você. Você tem um chamado. Você pode fazer isso, você tem autoridade. Você tem autoridade para fazer isso. Você tem autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Pode ser no seu trabalho, se alguém disser, eu preciso de oração. Você não pode deixar a oportunidade passar. Você pode orar por aquela pessoa. Você pode dizer para ela, eu conheço um Jesus que pode curar você. Eu conheço um Jesus que pode transformar a sua vida, porque Ele transformou a minha. Transformou a minha vida. Você pode fazer isso. Esses 4 homens, eles foram arquitetar um plano. Muitas das vezes é difícil, mas nós precisamos arquitetar planos para que possamos ganhar almas no reino de Deus. Para que possamos ganhar pessoas. Não, é difícil, vou cruzar meus braços porque eu já estou salvo mesmo,
estou indo para a igreja todo dia, estou lá nas reuniões de domingo, estou lá no Bom Dia Espírito Santo, eu já estou salvo, a minha família está salva, e para mim está ótimo. Não. Quantos de vocês aqui amam o próximo? Tem amor pelo próximo? Aleluia, glória a Deus, que bênção. Só que nós precisamos demonstrar esse amor. A Bíblia é clara a respeito disso. Lá em João capítulo 21, do verso 15 a seguir, Jesus ele perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Ele disse: eu amo. Jesus perguntou para ele 3 vezes. Aí Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Cada um de vocês aqui ama a Jesus, ama o próximo. Então nós precisamos cuidar. Mas não é só cuidar das pessoas que nós estamos vendo aqui todo dia na igreja. É apresentar Jesus para as pessoas que não conhecem a Ele. Aquele paralítico, ele estava ali, passando por uma situação difícil. Ele queria sair daquela situação. Tem pessoas aí fora que querem sair do vício. Tem pessoas aí fora que querem sair da prostituição. Tem pessoas aí fora querendo sair do pecado. Tem pessoas aí fora querendo sair da vida de miséria. Tem pessoas aí fora clamando por socorro. Clamando por socorro. Tem pessoas aí fora clamando por socorro. Aqueles 4 homens, olha e vê. Eu falei aqui, primeiro, eles tinham fé. Eles tinham fé que se eles chegassem com aquele homem até Jesus, ele poderia ser curado. Outra coisa, eles tinham amor. Eles olhou para aquele paralítico e eles amou aquele paralítico. O amor falou mais alto. O amor por aquele homem falou mais alto. E ali eles queriam chegar com ele até Jesus. Queridos, quantos amigos meus, quantos amigos seu está aí fora? Eu estou dizendo amigo, que está aí fora, que não conhece Jesus. E muitas das vezes está esperando você fazer só um convite. Muitas das vezes está esperando eu e você só falar para ele de Jesus e convidar para vir à igreja. Muitos estão aí clamando, como esse paralítico estava, clamando para que alguém levasse ele até Jesus. E muitas das vezes nós cruzamos os braços diante do sofrimento de tantas pessoas que estão sofrendo. Tantas pessoas que estão sofrendo. Se você sair na sua rua, ou se eu sair na minha rua hoje, eu entrar na casa de algumas pessoas, de alguns vizinhos meus, e eu começar a falar alguma coisa que levam eles a desabafar um pouco. Eles vão contar situações difíceis que eles vão estar passando e que precisa de uma ajuda e que precisa de conhecer Jesus. E que precisa de conhecer Jesus. Nós precisamos despertar para isso, amado. Nós não fomos chamados para ficar de braços cruzados no reino de Deus. Nós somos chamados para nos envolver,
para nos comprometer em ajudar as pessoas. Porque um dia nós somos ajudados. E eles estavam motivados. Pastor, o que vai me motivar? Quantos de vocês nesta manhã, presta atenção antes de vocês levantar a sua mão. Quantos de vocês nesta manhã têm certeza da sua salvação? Glória a Deus. Olha que bênção. Se Jesus voltasse hoje, muitos aqui nesta manhã iam para o céu. Muitos aqui nesta manhã iam para o céu. Quem é o seu Salvador? Aleluia, olha que bênção. Então, se você tem certeza da sua salvação, se você tem certeza que Jesus é Salvador, qual é a motivação maior que você precisa para apresentar Jesus para as pessoas? Qual é a motivação maior que precisa para você apresentar Jesus para as pessoas? Tem motivação maior do que essa? Não tem, amados. Porque se um dia você teve um encontro com Jesus e você teve a certeza que Ele é o Salvador e que Ele vai te salvar, e você tem certeza da sua salvação, não tem motivação maior do que essa. Os 4 amigos do paralítico, eles foram motivados pela fé e pela esperança de que Jesus poderia curar aquele paralítico. E nós somos motivados pela fé, pela esperança, pelo amor e pela certeza da nossa salvação. Tem coisa melhor, não tem motivação maior do que esta, de você apresentar o Salvador para as pessoas. De você apresentar o Salvador para as pessoas. E eu volto a repetir, pastor, isso é papel do obreiro, isso é papel do bispo, isso é papel do senhor, pastor, isso é papel dos evangelistas, isso é papel das pessoas que estão aí na linha de frente. Isso é papel nosso. É todos nós que tivemos um encontro com Jesus. Nós precisamos estar envolvidos e comprometidos no reino de Deus. Comprometido. Vamos descruzar os braços e ir atrás das famílias que precisam de libertação e de salvação. Vamos descruzar os braços e ir atrás das pessoas que estão clamando por socorro. Ir atrás das pessoas que estão querendo ter um encontro com Jesus, mas não pode sozinho. Como esse paralítico. Esse paralítico, ele queria ir aonde Jesus estava, mas ele não conseguia sozinho. Ele precisava que alguém o levasse até lá. Mas para fazer isso, eu volto a repetir, você tem que ter fé e você tem que ter amor no seu coração pelo próximo. Se você não tiver fé e não tiver amor, você não vai se comover com a situação de ninguém. Que entenda isso aqui, para a gente orar. Uma coisa é eu ver alguém necessitado. Não estou falando necessitado de pão, de comida, de alimento, disso não. Estou falando de necessidade de conhecer Jesus. Uma coisa é eu olhar para alguém e eu ver aquela pessoa padecendo de uma situação difícil na vida dele, precisando de uma libertação. Eu olhar para ele e me comover com a situação, ficar comovido. Ou até mesmo chegar para o bispo e dizer: bispo, tem uma família de gente ali que está precisando de uma libertação. Eu me comovi com aquela situação. Não é só se comover, é entrar em ação, é em se comprometer em ajudar, é em se comprometer em dizer: não, eu vou ajudar esta família a se libertar, a conhecer Jesus, eu vou apresentar Jesus para essa família. Porque um dia eu estava nessa situação e alguém apresentou Jesus para mim e hoje eu estou livre. Nós precisamos entender isso, amados. Precisamos entender isso. Não é porque eu já estou salvo e para mim já basta. Eu tenho que me preocupar com meu irmão. Eu tenho que me preocupar em ajudar as pessoas a conhecer Jesus.
Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas em fazer isso? Porque as pessoas dizem assim: esse não é o meu papel. Esse não é o meu papel. Muitas pessoas pensam dessa forma: esse não é o meu papel e nem a minha obrigação. Esse não é o meu papel. Isso é papel de pessoas que estão na linha de frente. Não, amados. Isso é papel de todos nós. Nós vimos no texto a participação de Jesus, que o paralítico foi até ele e Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados. Eles arquitetaram planos para levar o paralítico até Jesus. A multidão impediu, ele só pelo telhado. Eu imagino ali eles pegando talvez corda, não sei, ou alguma coisa, amarrando naquela cama, subindo, abrindo o telhado, descendo ali, segurando aquele paralítico, amarrado, digamos que nas cordas, não sei, para chegar até onde Jesus estava. Pensa aí, o tanto que aqueles 4 amigos do paralítico estavam comprometidos em ajudar ele. Em ajudar ele. A troco de quê, pastor? A troco de quê que eles estavam comprometidos em ajudar aquele homem? A troco de a salvação de uma alma. Salvação de uma alma. Para ser curado. Para ser liberto. E Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados. E nós precisamos entender isso, amados, que isso é papel nosso, é papel de cada um de nós. Só que muitas das vezes a pessoa sabe aquela frase que muitos usam, que diz assim: isso aí não é problema meu. Muitas pessoas usam essa frase: isso aí não é problema meu. Claro que não é problema nosso. O problema é da pessoa que precisam se encontrar com Jesus. Mas para ele ter o encontro com Jesus, ele vai precisar de que eu e você apresente Jesus para ele. Ele vai precisar disso, que eu e você apresente Jesus para ele. Então nós precisamos entender isso. Nós fomos chamados para estar envolvidos e comprometidos no reino de Deus aqui na terra. Comprometido em ajudar as pessoas. Comprometido em dizer assim: não, eu vou ajudar essa pessoa a encontrar Jesus. Porque quando você se compromete, muitas pessoas, vai ter pessoas que talvez não vai dar muita credibilidade, mas vai ter pessoas que vai reconhecer Jesus como Salvador. Vai ter famílias que vai reconhecer Jesus como Salvador. E depois vai agradecer a Deus e vai agradecer você por um dia apresentar Jesus para elas. Pode ter certeza disso. Se coloque de pé que eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Nesta manhã, amado, eu queria convidar você aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Deus santo. Aleluia. Isso. Eu não chamei você aqui à frente nesta manhã para você clamar a Deus por cura. Eu não convidei você daqui ao altar esta manhã para você clamar a Deus por libertação. Eu não convidei você aqui no altar esta manhã para você clamar a Deus por salvação na sua casa, na sua família. Não. Eu chamei você aqui esta manhã, eu convidei você aqui esta manhã ao altar para você fazer uma reflexão sobre a sua vida. Aleluia. O que é que você poderia fazer mais para Jesus? O que é que você poderia fazer mais na obra de Deus que você não está fazendo? O que é que está ao teu alcance que você poderia fazer, mas você não está fazendo? Faça uma reflexão sobre a sua vida. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus santo.
Senhor é santo neste lugar. Isso, abra o seu coração agora. Se você der vontade de chorar, você pode chorar. Você vai fazer uma reflexão. Você vai dizer para Deus: Deus, como eu poderia fazer isso e eu ainda não fiz? Você vai dizer para Deus: Deus, como eu poderia ser ativo na tua obra, mas eu não sou. Aleluia. Você vai dizer para Deus: Deus, eu preciso de uma fórmula para poder ajudar as pessoas que precisam do Senhor. Aleluia. Você vai fazer uma reflexão, uma análise na sua vida nesta manhã. Aleluia. Oh Deus poderoso, talvez você vai dizer: meu Deus, quantas pessoas que precisaram de mim, eu neguei ajuda. Oh papai querido, aquele paralítico, ele precisava de Jesus, mas aqueles 4 amigos estavam dispostos a ajudar. Aleluia. Mas também eles poderiam ter negado e não ter ajudado aquele homem, mas eles estavam dispostos, porque eles tinham amor no coração. Aleluia. Talvez você diz: Deus, eu amo tanto o Senhor. Talvez você diz nesta manhã: Deus, eu amo tanto o Senhor. Aleluia. Mas eu não tenho feito realmente aquilo que o Senhor tem proporcionado para me fazer aqui na terra. Oh papai querido, aqui está cada um de nós diante da tua presença nesta manhã, oh Pai. Meu Deus, que o Senhor possa nos perdoar, oh Pai, por nós ter muitas das vezes negado em ajudar pessoas a ter um encontro com o Senhor. Mas a partir de hoje, Pai, nós nos comprometemos, meu Deus, em ajudar as pessoas a ter um encontro com o Senhor. A partir de hoje, Pai, nós nos comprometemos, meu Deus, em apresentar Jesus para as pessoas. Oh Espírito Santo de Deus, nesta manhã que o Senhor possa, Pai, colocar dentro de nós o desejo, Pai, de apresentar Jesus para as pessoas, para as famílias que necessitam de um encontro verdadeiro com o Senhor, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor possa nos motivar aí atrás, meu Pai, de pessoas, meu Deus, que desistiram da caminhada com o Senhor, ó Pai. Oh papai querido, Deus santo, Deus maravilhoso, que o Senhor possa, Pai, nesta manhã, liberar a unção do Senhor sobre a tua igreja, Pai. Que o Senhor possa nos capacitar, aleluia, porque o Senhor nos chamou, ó Pai. E que o Senhor possa nos capacitar para que possamos anunciar teu evangelho, Pai. Para que possamos, meu Deus, pregar a tua palavra, Pai. Falar do amor do Senhor para as pessoas, do quanto o Senhor ama as pessoas, Pai. Do quanto o amor do Senhor é grande para com cada um, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, nesta manhã, nos fortalecer em tua presença, Pai. Nos dá ânimo, meu Deus. Nos dá sede, Pai. Mas não sede de água, Pai, mas sede, meu Deus, de anunciar teu evangelho. Mas sede, meu Deus, de ganhar almas, meu Pai, para o Senhor. Por isso, meu Deus, desta manhã, toma a tua igreja em tuas mãos, ó Pai. Toma cada um de nós em tuas mãos, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. Ergue a sua cabeça e olha aqui para mim. Não sente, nós vamos encerrar aqui. Hoje, entenda isso aqui. Hoje, nesta manhã, quando você sair daqui, o Espírito Santo de Deus vai colocar em sua mente, para você lembrar de alguém. Ouça isso aqui. Para você lembrar de alguém que um dia esteve aqui e que hoje não está mais. E que muitas das vezes você tem até o contato desta pessoa.
E você vai mandar uma mensagem para esta pessoa. Você vai falar de Jesus para esta pessoa. Você vai falar de Jesus para esta pessoa. Você pode ter certeza disso. O Espírito Santo de Deus, ele vai te lembrar de alguém que um dia esteve aqui e que hoje não está mais. E você vai mandar uma mensagem para esta pessoa. Eu creio que nesta manhã vai ter pessoas que vai receber mais de 2 mensagens. Vai ter pessoas que vai receber mais de 2 mensagens, porque o Espírito Santo de Deus vai te lembrar de alguém para você falar de Jesus para esta pessoa. Pastor, não me lembrou de alguém, de ninguém, mas lembrou do teu amigo. Lembrou de alguém que você conhece, de teu amigo que está próximo de você. E você vai falar de Jesus para esta pessoa, porque esta pessoa está precisando de Jesus. Amém? Levante as tuas mãos aos céus, vamos agradecer a Ele. Pai, nós te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua unção, pela tua glória, no nome de Jesus. Amém? 7:30 da noite, culto da Sagrada Família, Santa Ceia, e tem os guerreiros da oração também, no nome de Jesus. Dê um abraço nessa pessoa que está ao seu lado, homem com homem, mulher com mulher, e que Deus abençoe.